Pronto, gravando em 3, 2, 1. No programa Caminho do Sucesso de hoje, vamos abordar sobre reforma tributária, o episódio 5. Não deixe de mandar seu like para este canal, para nós continuarmos promovendo esses podcasts para vocês. Por que abordar no Caminho do Sucesso a questão da reforma tributária? É fundamental porque ela vai trazer influência na sua vida pessoal, como pessoa física, como consumidor, e também nas pessoas jurídicas. Isso tudo vai influenciar na sua vida pessoal. Eu queria então trazer o seguinte tema. Nós abordamos no episódio anterior sobre fato gerador e sobre a base de cálculo, e também os casos que não incidem a base de cálculo. Hoje nós vamos abordar a questão das alíquotas. A alíquota é o percentual que é adotado para calcular em cima da base de cálculo e chegar ao final qual é o tributo que cada consumidor, cada empresa deve pagar. Então nós vamos tratar agora da alíquota do CBS e a alíquota do IBS. Então vejamos, como serão adotados esses critérios da fixação de alíquota? Primeiro, para a União. Para a União, eles que vão fixar a alíquota do CBS. CBS é a contribuição para bens e serviços. Em segundo lugar, aos estados caberá fixar a alíquota do IBS. Mas como o IBS é a fusão do imposto ICMS do estado e ISS-QN das prefeituras, dos municípios, então o estado vai fixar no IBS a parte tributária relativa ao atual ICMS. Os municípios vão fixar no IBS justamente a parte de prestação de serviço que hoje é representado na Constituição Federal pelo imposto sobre serviço de qualquer natureza. Ao Distrito Federal vai fixar a alíquota do IBS de forma completa, ou seja, vai corresponder a soma da alíquota estadual, que é o atual ICMS, e também da alíquota referente à parte municipal, que é o ISS-QN. Vamos então falar sobre as alíquotas do IBS, como que será a incidência nas operações. A alíquota do IBS vai incidir nas operações no montante da soma da alíquota do estado de destino da operação, da alíquota do município de destino da operação. E no caso do Distrito Federal, quando este for o destino da operação. Quando fala em destino da operação, significa que, no caso, diferentemente de como hoje é tributado, houve uma mudança de conceito. Nas operações anteriores, no caso da alíquota, era a alíquota do estado de origem. Fica bem claro, de origem, de onde o produto estava saindo. Agora, dentro desse conceito do IBS, também chamado de IVA, no nosso caso, chamado de IVA dual, essa alíquota é do estado de destino. Veja bem, no caso do município, também é o município de destino. E também, no caso do Distrito Federal, quando alguém prestar serviço ou mandar um bem ou um serviço para o Distrito Federal, será, então, que o destino tem que ser o Distrito Federal.
Então, este é o conceito diferencial em relação à atual situação tributária desse país. Ainda a alíquota que é fixado pelos entes da federação deve ser o mesmo para todas as operações com bens e serviços, salvo a hipótese que tiver prevista na lei complementar. Ou seja, qualquer tipo de alíquota fixado pelos entes da federação tem que ser a mesma com todas as operações, com bens e serviços. Ele não pode, num momento, ser uma tributação e, no outro momento, outra, para as mesmas operações. Também, as reduções das alíquotas estabelecidas nos regimes diferenciados de que trata esta lei serão aplicadas sobre a alíquota de cada ente federativo. Ou seja, quando nós falamos em regime diferenciado, é porque a legislação prevê vários regimes diferenciados para determinado tipo de situação, produto, mercadoria ou serviços. Então, nesse caso, essas reduções também têm que ser padrão, tem que ser igual. Não pode ser para um momento um e para outro momento outro. Nós temos também, com relação à competência, a quem compete fixar, no caso em específico, essas alíquotas. Primeiro de tudo, nós temos que falar um pouquinho sobre uma figura nova que está sendo criada. Chama-se alíquota de referência. Essa alíquota de referência, na verdade, é um referencial que esta Lei Complementar 214 trouxe de figura nova para o nosso sistema tributário. Ele se chama, então, alíquota de referência. Quem é que tem a competência de fixar isto? É o Senado Federal. Senado Federal que tem que editar uma resolução. E esta resolução do Senado Federal dará uma alíquota de referência tanto para a CBS como IBS, para os anos de 2027 até 2033, respeitadas as devidas competências dos entes federativos, que é União, Estado, Distrito Federal e municípios. Embora seja competência do Senado Federal a fixação dessa alíquota de referência, essas alíquotas vão levar em consideração vários elementos, vários fatores, como as alíquotas dos tributos atuais, a necessidade de cada um dos entes federativos. Ele vai levar em consideração índices de sonegação que os estados, municípios e a União têm através dos seus controles, cálculos da carga tributária por fora e por dentro. O que será a carga tributária por fora e por dentro? No caso, por exemplo, em específico, vamos dizer do ICMS. Uma mercadoria que custa R$100 hoje no ICMS, no sistema do ICMS da Constituição Federal, se tiver um tributo de 18%, em tese, nós, para sabermos realmente qual é a carga, nós teremos que entender que R$100 abrange a mercadoria, no caso o bem, e também o ICMS. Então, nós falamos que isso aí está sendo calculado por dentro. Como é que é por dentro? Para mim saber a alíquota certa, eu teria que, no caso, dividir o 100 por 118. Ou seja, saber qual é o valor, para saber o valor efetivo da mercadoria. 100 dividido por 118, eu vou obter um número, que este número é o valor da mercadoria. E o tributo
vai ser a diferença de 100 pelo resultado que eu obtive de 100 dividido por 118 no caso de uma mercadoria de venda a consumidor. Se for para venda a uma pessoa jurídica, seria 100 dividido por 112. Aí o valor que der, eu vou ter em percentual qual é o valor desta mercadoria. A diferença de 100 menos esse valor que eu obtive será justamente a carga tributária por dentro. A carga tributária por fora seria justamente o seguinte: se eu tiver um tributo de 10 ou 15 ou 20%, eu considero como 100 o valor e os 15 ou 20 eu somo com 100. Então, na verdade, vai ser, se for 15%, eu vou ter 100 mais 15 e, na verdade, para mim saber quanto é o percentual da carga, eu vou dividir o 100 pelo 115, 118 e assim em diante. Então, esta é a forma de cálculo de tributo por dentro ou tributo por fora. Também terá que ser levado em consideração tudo isso aí que é administrado pela Secretaria da Fazenda, pela Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Fazenda. Esses elementos todos serão levados em consideração para poder chegar-se à chamada alíquotas de referência, que será esses elementos fornecidos para o Senado Federal, e o Senado Federal fará, então, um ajuste desses valores para chegar na chamada alíquota de referência. Bom, em síntese, a gente está dizendo que isso é uma baliza da carga tributária. Sempre eles estão visando dar o equilíbrio das finanças dos entes federativos para que eles possam fazer frente às suas obrigações e necessidades. Ainda em relação às alíquotas de referência, nós temos que avaliar uma outra questão chamada redutor. Esse redutor vai vigorar de 2027 até 2033 e vai ser aplicado sobre o IBS e sobre o CBS, nas operações que serão contratadas pela administração pública, direta, autarquias, fundações públicas, inclusive nas importações. Neste caso, nós temos que também saber que a alíquota de referência também será fixado pelo Senado Federal, em resolução, até 15 de outubro do ano anterior, para poder vigir no ano seguinte e com base nos cálculos que serão fornecidos pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União terá que levar em conta, na apuração de dados enviados pelo Poder Executivo da União para cálculo da CBS, pelo Comitê Gestor do IBS, para cálculo do IBS, para a fixação da alíquota de referência. Temos que lembrar que, no caso do CBS, quem vai enviar esses dados é o Poder Executivo. O Poder Executivo, nesse caso, será tutelado, dado os elementos, pela Secretaria da Receita Federal e pelo Ministério da Fazenda. E no caso do IBS, terá que ser enviado, estudado, concluído pelo Comitê Gestor. Lembrando bem que o Comitê Gestor será formado por uma gestão compartilhada entre representantes dos estados, que são 27 representantes, 26 estados e o Distrito Federal, e 27 representantes dos municípios.
conforme já explicitado em episódios anteriores. Temos que lembrar também que um ato conjunto do Poder Executivo e do Comitê Gestor do IBS vai fornecer dados para fixar o redutor que será aplicado nos casos previstos. Ainda é importante, fora chamado alíquota de referência, para a aplicação dela, partir para o conhecimento de uma outra figura que na Lei Complementar 214 foi instituído. Chama-se Receita de Referência. A receita de referência será fornecido através do montante recolhido de IBS e CBS relativo a fatos geradores de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, compensado com o valor devido no período das contribuições previstas no artigo 195, no inciso 1, a linha B e inciso 4, que é o COFINS, e da contribuição do artigo 239 atual da Constituição Federal, que é o PIS. Então, na verdade, é o seguinte, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, na verdade, esses valores vão fornecer a chamada receita de referência. Caso a empresa ou setor econômico seja dispensado desse recolhimento, aí a receita de referência vai ser o próprio valor do PIS e o valor do COFINS, devido no ano base de 2026. Então, na prática, se a empresa estiver obrigada ao recolhimento, ele vai calcular em cima do IBS, ou ele vai calcular em cima do CBS, ou em cima, para saber, então, o valor do CBS vai ser sobre o PIS ou sobre o COFINS, ou sobre os elementos que forem substituídos no caso. Em receita de referência, então, ainda nós temos que o montante da soma dos tributos devidos em 2026, com os devidos ajustes, serão COFINS, o PIS, o IPI, o câmbio, seguro, o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, a receita dos estados e Distrito Federal, ICMS, e receita dos municípios, o ITBI e IPTU. Naturalmente que, fazendo a distinção e a separação do que é CBS e o que é o IBS. Vamos agora aqui trabalhar, então, a fixação das alíquotas de referência para o CBS. Nos anos 2027 a 2033, adotar-se o seguinte critério. Na receita de referência dos anos anteriores, primeiro. 2. Estimativa de qual seria a arrecadação caso fosse aplicada em cada ano as alíquotas de referência, as alíquotas dos regimes específicos e a legislação da CBS no ano de vigência. Também, estimativa de qual seria a receita dos tributos, no caso do imposto seletivo e do IPI. Isto porque o imposto seletivo, o atual IPI, será substituído pelo imposto seletivo, caso fosse aplicada em cada ano base as alíquotas e legislação desses impostos no ano de vigência. Em síntese, a legislação desta lei complementar, ele prevê a aplicação de um método estatístico, matemático, comparando o que poderia ser arrecadado se fosse aplicada a legislação dos tributos substituídos pela CBS, no caso COFINS e PIS, acrescido do imposto seletivo, que é o tributo que foi colocado em substituição
ao atual IPI. Agora vamos verificar, então, em relação ao IBS. Nós acabamos de abordar a fixação das alíquotas do CBS. Agora, para o IBS. As alíquotas de referência estadual e municipal para ano de vigência, de 2029 a 2033, será realizado tendo por base. Apenas um esclarecimento. Por que 2029 a 2033? Porque nós vamos esclarecer lá em seguida que de 2026, 2027 e 2028 nós teremos um tratamento diferenciado. Então, esse critério aqui é para os anos de vigência de 2029 a 2033. Vai ser fixado como? Com base na receita de referência da respectiva esfera federativa e anos base anteriores. 2. Estimativa de qual seria a receita do IBS, caso fosse aplicada em cada um dos anos base, a alíquota de referência, as alíquotas dos regimes específicos e a legislação do IBS no ano de vigência. Enfim, será utilizado um método estatístico, matemático e comparativo com ajustes em percentuais, uso de média aritmética em cada ano, uso ainda da receita da CBS em 2027 para fazer os ajustes e comparação com a legislação do IBS em 2029. Ainda nós temos que abordar, nesse episódio 5, a fixação de alíquotas de transição do IBS. Aí será esclarecido porque nós vamos trabalhar a fixação de alíquota de transição dos períodos de 2029 a 2032, conforme critérios foram estabelecidos nessa lei complementar. Em relação aos fatos geradores que ocorrerem de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, ou seja, no ano base 2026, o IBS será cobrado mediante a aplicação de uma alíquota estadual de 0,1%, ou seja, 0,1%. Veja bem, o IBS será cobrado mediante a aplicação da alíquota estadual, ou seja, o antigo ICMS. Isto no ano de 2026. E esse 0,1%, qual será a destinação dela? O valor que for arrecadado não vai ter nenhuma vinculação com repartição e destinação que está na Constituição Federal. Isso porque na Constituição Federal há uma destinação para fundos em que se deve encaminhar parte da arrecadação do atual ICMS para o fundo dos municípios. Mas esse 0,1%, ou seja, 0,1%, ele não vai constituir um fundo para fim de calcular e devolver para os municípios. Esse valor, então, não terá nenhuma vinculação com essa repartição e este valor arrecadado, de 0,1%, será destinado para fazer o que com esse dinheiro? Primeiro, 60% deste valor aí vai ser para financiar o Comitê Gestor do IBS, conforme a Emenda Constitucional 132 de 2023. B. Vai compor o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais do ICMS, ou seja, os 40% restante vai fazer parte de um fundo de compensação de benefícios fiscais do atual ICMS. Isto porque, na transição para o comitê gestor,
ao encerrar o ICMS, existe também os benefícios fiscais do ICMS atual. Então, para fazer a compensação, este 40% sobre 0,1% irá para este fundo de compensação. Em relação aos fatos geradores de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2028, já teremos uma outra forma de cobrança. Será o IBS cobrado a alíquota estadual de 0,05% e também de 0,05% do imposto municipal e 0,05%, ou seja, 5 centésimos% do imposto estadual. Na somatória, isto vai dar 0,1% ou 0,1%. Isto no 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2028. Referida à arrecadação, será aplicado como? Primeiro, com a respectiva redução no caso das operações sujeitas a alíquotas reduzidas nos regimes diferenciados de tributação. Segundo, nos regimes específicos de que trata a lei complementar, exceto base de cálculo de combustível e biocombustível. Na fase de transição da CBS e as alíquotas ainda, a CBS terá o seguinte critério. Primeiro, fatos geradores de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026. Será aplicada a alíquota de 0,9%. Segundo, fatos geradores de 1º de janeiro agora de 2027 a 31 de dezembro de 2028, nos critérios estabelecidos no inciso 1, parágrafo 1º e 2º do artigo 14 da Lei Complementar. Isto reduzido de 0,1%. Este será o critério na fase de transição em relação à CBS. Assim, nós estamos encerrando o episódio 5 da reforma tributária do nosso programa Caminho do Sucesso. Esperamos que vocês tenham aproveitado bem esses conhecimentos e estaremos prosseguindo com os episódios a seguir sobre a reforma tributária, episódio 6 em diante. Abordamos toda a gama variável de itens que estão previstos na Lei Complementar 214 e que irá influenciar muitíssimo na vida pessoal de cada um, como pessoa física, pessoa jurídica e como consumidor final. Esperamos que tenham apreciado bem e também enriquecido seus conhecimentos a respeito deste tema. Mande um like para o canal e também desejamos sucesso para todos vocês. Conte sempre com o apoio da Yamazaki aqui Consultoria e até uma próxima oportunidade, quando estaremos juntos trabalhando e apresentando para vocês, caros ouvintes, o tema Caminho do Sucesso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.